Olá pessoal, meu nome é Sérgio Exílio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão e nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto EducaLive, levando essas aulas remotas até vocês. Mandar um abraço para todos os professores, da Rede Municipal de Ensino que estão nesse instante se reinventando, se reorganizando, eu diria assim, para poder ter essa condição de mandar essas aulas para vocês. Mandar também um abraço para todo o pessoal da Secretaria da Educação de Ribeirão, que tem trabalhado de maneira incessante para que essas aulas continuem chegando até vocês. Ó, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho para o pessoal do sexto ano a respeito da luz, do olho humano e da utilização desses óculos, que são essas lentes corretivas, né? A gente tem aí muitos problemas no globo ocular e a impressão do globo ocular, algumas, eu diria assim, limitações genéticas, né? Que é o caso da miopia, é o caso do astigmatismo, que são condições para melhorar ou para dificultar um pouquinho, eu diria assim, o processo de visibilidade do corpo humano. A gente sabe que comumente a gente fala dos olhos como essa condição, eu já falei em outra aula aqui a respeito dos olhos, agora a gente vai fazer uma observação, uma continuação a respeito da luz, essa influência de como é recebido pela retina, como as partes do olho, algumas limitações genéticas, como eu falei para vocês, a gente vai comentar a respeito um pouquinho, dando continuidade a essa ideia de estudo sobre o olho humano. Então, a gente vai comentar isso um pouquinho, lembrando só mais uma vez a cada um de vocês que nós estamos ainda num período de afastamento social, que é um período que ficou um tanto quanto longo, a gente lembra aí de pelo menos 5 meses, né? Era uma quarentena de 40 dias, ultrapassou os 60, 90, 120, a gente já está aí com quase 5 meses ou um pouquinho mais de afastamento, lembrando que a gente precisa continuar utilizando aí por determinação do governo do estado, mais uma vez, e as autoridades sanitárias, por obrigatoriedade, as máscaras, o álcool gel, se puder, evite aglomerações, evite estar saindo de casa, a tua doença não foi embora, né? Menos a gente tá, o organismo humano está começando a ter, ou se mostrar, talvez aí numa posição de resistência, mas a gente ainda não sabe até que ponto. Então, os estudiosos, os pesquisadores sabem melhor que nós. Então, vamos continuar se protegendo, evitando estar na rua à toa, batendo papo na esquina. Tem muita gente já voltando às academias, aí muito cuidado, porque esses ambientes onde o ar normalmente é mais difícil de ser liberado por conta do ar-condicionado, existe o risco maior de contaminação. Então, lembrando sempre que a gente ainda não passou do período de afastamento social. O governo do estado, recentemente, na verdade, na sexta-feira, dia 31, eu diria assim, de julho, ampliou esse retorno até o dia 15 de agosto para se pensar numa possibilidade de retorno a essas atividades em sala de aula, mas ainda é muito precoce, eles ainda não têm uma posição mais, eu diria assim, bem definida. Enquanto isso, a gente vai continuar nossos trabalhos por aqui e mandando um abraço a todos vocês, tá bom, pessoal? Vamos lá falar um pouquinho sobre isso. As estruturas de proteção dos olhos, né? O globo ocular apresenta ainda alguns anexos, que são pálpebras, cílios, as sobrancelhas, ou os supercílios, que a gente chama, né? As glândulas lacrimais e os músculos oculares, como estruturas de proteção do globo ocular. As pálpebras são duas dobras de pele revestidas internamente por uma membrana chamada membrana conjuntiva. Servem também para proteger os olhos e espalhar sobre eles o que conhecemos como lágrima. Na verdade, a gente já lembra aqui os oftalmologistas, que são os profissionais da saúde que cuidam dos olhos, eles lembram que as glândulas lacrimais, professor de biologia também, os médicos também, elas são as glândulas funcionam na produção da lágrima, que funciona também como protetor para fazer a limpeza real dos olhos, para que eles possam ficar o tempo todo umedecidos e lubrificados para melhorar de fato essa condição de visualização de todos os objetos. Lembrando que o corpo humano é uma máquina perfeita, né? A gente
sabe que existe um conglomerado de ações, eu diria assim, um grupo atuando para as ações em conjunto, perdão, coordenadas para o bem-estar do ser humano. Então, o corpo humano, de fato, funciona como essa máquina maravilhosa e essa máquina perfeita. Os cílios, ou o que vocês chamam de pestanas, impedem a entrada de poeira e de excesso de luz nos olhos. E as sobrancelhas impedem que o suor da testa entre neles. E, na verdade, a gente percebe aí, a gente olhando essa coisa da dificuldade da miopia, uma imagem que retrata bem essa condição, e a gente repete principalmente que as mulheres e agora alguns homens também têm o cuidado de desenhar, né, essa coisa de a sobrancelha, mas não pode extrair todo esse pelo, que esse pelo funciona também como protetor para os nossos olhos, evitando principalmente que o suor penetre nos olhos e provoque essa sensação de ardência temporária por conta da penetração do suor. As glândulas lacrimais produzem lágrimas continuamente. Esse líquido espalhado pelos movimentos das pálpebras, obviamente, que lava e vai também lubrificar o olho. Quando choramos, o excesso de líquido desce pelo canal lacrimal e é despejado nas fossas nasais, em direção ao exterior do nariz. Ou seja, na verdade, a gente lembra que o ato de chorar, além de ser um ato fisiológico de função de proteção, é também um ato emocional. A gente, quando muitas vezes é emocionado, nós sempre envolvidos com muita emoção, ou de alegria ou de muita tristeza, liberamos essa substância que também tem o papel de lubrificar os próprios olhos. O mecanismo da visão, né? Os raios de luz refletidos do objeto entram nos nossos olhos, atravessam as estruturas oculares, que a gente chama de córnea, pupila, os tumores, né, que a gente chama, na verdade, e o cristalino, e chegam ao fundo do olho, até a própria retina, onde existem células que são de fato sensíveis à luz. A imagem transformada em impulsos nervosos é enviada através do nervo óptico ao cérebro, que a gente recebe, ou seja, é uma forma instantânea. À medida que você consegue visualizar qualquer objeto, os pulsos nervosos, que são pulsos elétricos, que a gente chama de impulso, mas são pulsos elétricos, são células que funcionam dentro do nosso cérebro para captar ou receber as informações dentro do cérebro e fazer com que a gente consiga, com o globo ocular, de uma maneira geral, em toda essa estrutura que a gente viu, córnea, pupila, e mais alguma coisa, funcione na intenção de dar forma àquilo que nós estamos vendo. Então, no cérebro, essas informações, cor, forma, tamanho, são interpretados de uma maneira geral e fazendo com que essa imagem tenha um foco, tenha um centro, uma posição mais adequada, que a gente chama até de posição mais correta a respeito daquilo que nós estamos visualizando. A nossa saúde visual, é importante lembrar um pouquinho. Todo mundo tem alguém na família, ou pelo menos conhece alguém que usa óculos. É o meu caso. Geralmente pensamos logo nos nossos avós, mas nem sempre. Existem, no meu caso, em especial, eu atingi uma idade por ler, por trabalhar muito com a visão, onde houve uma necessidade maior da utilização dessas lentes corretivas. Mas existem casos em que o jovem, desde os 7, 10 anos, já começa a utilizar essa lente corretiva por conta de uma limitação genética, ou seja, ele já nasce com essa dificuldade que pode ser de miopia, de astigmatismo ou qualquer uma outra limitação. E aí a gente lembra também, ao contrário do que se pensa, os problemas de visão ocorrem ainda na infância e na adolescência. Vejam, pesquisas revelam que uma em cada cinco crianças em idade escolar sofre de problemas de visão. E muitas vezes nós que somos professores somos os primeiros a identificar que uma criança dentro da sala de aula tem uma certa dificuldade de visualizar ou de retirar atividade, que a gente chama um termo mais apropriado, né? Retirar atividade, esse é transcrita na lousa, para o seu próprio caderno, e a gente percebe que existe uma dificuldade, principalmente
na observação, na maneira daquela criança escrever. Então a gente percebe essa dificuldade e aí acaba identificando um problema e pedindo para que os pais encaminhem aquela criança para um especialista, que seria o oftalmologista, que seria o médico que cuida da visão. Uma criança não tem como comparar se está enxergando bem ou se ela não está enxergando bem. Ela apenas vai relatar para nós, os professores, ou alguém de casa, quando se encontra no ambiente de casa, no ambiente doméstico, algumas queixas que podem ser levadas em consideração a saúde da sua visão. E aí a gente tem o olho propriamente dito, os vasos sanguíneos, o nervo óptico, a retina, toda uma localização, como a gente já comentou também em uma aula passada. Os sintomas se apresentam da seguinte forma, gente: uma dificuldade na leitura. Muitas vezes a criança não consegue identificar qual é a letra que está sendo escrita, ou que deveria ser escrita. Faz uma confusão e troca as letras na hora de escrever, e em casa, ou na hora de ler, na hora que é acompanhada pela mãe, ou pelo pai, ou pelos parentes, tem uma certa dificuldade. Muitas vezes, outras crianças até mais velhas, ou os irmãos mais velhos, não conseguem entender essa dificuldade e começam com brincadeira, mas na verdade é interessante observar a partir de uma dificuldade de leitura. Essa atenção ou seja, às vezes a desatenção ou o desinteresse, e muitas vezes até em aproximar o livro muito de sua face. Então, assim, ou de afastar um pouco por demais. E é preciso estar muito atento. As letras ficam meio embaraçadas, como se tivesse uma nuvem de fumaça ali entre as letras e os olhos, dificultando sua leitura. Ou seja, às vezes também começa a piscar demais, que nós chamamos na prática de piscamento. A gente precisa observar se muitas vezes, ao focalizar uma determinada imagem ou objeto durante essa leitura, a criança continua fazendo isso com um certo excesso. Sensibilidade também com um certo exagero à luz. Em ambientes claros, a pessoa não consegue abrir os olhos totalmente, que em seguida começam a lacrimejar, ou seja, no primeiro instante que começam a enxergar aquela luz forte, não consegue, coloca a mão na frente, muitas vezes a gente não percebe, não se dá conta, e depois começa a lacrimejar um pouco, passa a mão no rosto para tentar melhorar o foco, melhorar a imagem. Às vezes aparece um terçol, que é frequente em uma condição de sensibilidade ou de dificuldade, que na verdade é um processo inflamatório, é uma inflamação geralmente localizada nas pálpebras, ao redor do olho, né? A gente percebe isso como se fosse uma espinha grande, uma espinha que a gente chama de um processo de produção de acne, deixando essa região relativamente inchada e avermelhada também. E em seguida também pode apresentar dores de cabeça, que são geralmente durante a leitura ou após a leitura, ou às vezes até assistindo um desenho, um filme, assistindo uma atividade na televisão que dificulta a sua visão. Em casos mais graves, pode sim provocar tonteiras e a gente pode até a criança, o jovem ou até mesmo o adulto levar um tombo por conta disso, dessa mudança, dessa coisa da identificação ou da refração da luz. Se você tem algum desses sintomas, se você, meu aluno, tem algum desses sintomas, deve procurar comentar: mamãe, chama aqui, eu preciso ir a um oculista, não estou conseguindo enxergar, fica embaçado todas as vezes que eu tento ler, o professor já comentou na aula que existe uma dificuldade e pode ser minha visão. Se a senhora puder me levar a um médico para a gente identificar melhor, para a gente poder fazer uma correção ou usar lentes corretivas, se for o caso. De preferência, levar um oftalmologista que irá fazer alguns exames para confirmar se tem ou não tem um problema de visão. Se for confirmado, ele vai normalmente identificar se o processo é de miopia, hipermetropia ou de astigmatismo. Mas se precisar de fato de uma lente corretiva, ele vai indicar. E isso não precisa que você se assuste. Esses nomes são específicos para identificação do problema e de posterior
resolução com as lentes corretivas, que devem ser através dos próprios óculos. Então a gente lembra aí também a ideia de limitação. O que é uma miopia, né? É a dificuldade de se enxergar de longe. A gente às vezes tenta aproximar ao máximo o objeto que a gente está se referindo, porque a gente não consegue fazer aquela leitura de tão longe. A hipermetropia, dificuldade de se enxergar de perto. Você coloca perto, também fica muito embaçado. Então, existe essa dificuldade, que é o astigmatismo. A imagem fica desfocada, é como se você não percebesse o foco real, não conseguisse enxergar bem do que se trata, do que se fala. Ela fica meio embaçada devido a uma alteração na córnea, que é uma camada transparente, a córnea, sobre a parte colorida dos olhos. Então, assim, a gente não consegue identificar melhor. Então, aí só para a gente ter uma ideia de onde se localiza a câmara anterior, córnea, a íris, o cristalino, corpo ciliar, o vítreo, a retina, esclera e o nervo óptico, que funciona e que recebe essas imagens para transportar diretamente para o nosso cérebro. Aí tem uma imagem bem antiga daqueles óculos mais que a gente só vê mais em filme, mas mesmo assim a ideia é a brincadeira de mostrar a vocês como a coisa pode ser utilizada. Depois de ser levado ou de ser identificado o problema, você deverá usar os óculos e nem pensar em ficar chateado, achar que você é o único, ou agora eu tenho que usar esse instrumento, essa lente corretiva. Na verdade, a ideia é fazer com que você consiga melhorar o seu campo de visão e aproximar aquilo que está muito longe ou aquilo que está muito perto, afastar um pouco, para ter uma melhor nitidez, eu diria assim, daquilo que você lê, daquilo que você fala, daquilo que você identifica. E além do mais, hoje em dia existem óculos com armações bem modernas, a gente já sabe disso, que podem ser colorido, redondo, quadrado, do gosto pequeno, grande, do jeito que você achar. Às vezes a gente tem um rosto mais largo, no meu caso, e a gente sai procurando adequar a armação do óculos, que vai manter as lentes no lugar para facilitar, se ela é multifocal, se ela tem mais de um foco de visão, se eu consigo enxergar para perto, para longe. Às vezes a gente tem os dois problemas e é preciso ser identificado por um profissional. É só escolher um dos que você se sinta melhor para fazer uso dessa coleção e começar a usar de acordo com as possibilidades de aquisição, de acordo com as necessidades do seu organismo, então do seu corpo, eu diria assim, do seu órgão, que seria esse órgão que é a visão maravilhosa. Então, nada de ficar com medo de ir ao médico para fazer essa possível identificação. Existem também, obviamente, algumas doenças que se apresentam junto a esse órgão maravilhoso, né? Que é a conjuntivite, que é uma das mais comuns e a gente já escuta muito falar, que é uma inflamação conjuntiva da membrana transparente e fina que reveste a parte da frente do globo ocular, o branco dos olhos e o interior das pálpebras. A gente percebe que fica avermelhado, às vezes fica um pouquinho inchado, irritado. Por isso que nós não devemos, ao sentir necessidade de coçar os olhos, passar a mão, que está cheio de bactéria, de onde você pegou, todos os micro-organismos, na hora que você coloca, esfrega, pressiona os olhos. Isso pode provocar, dependendo da intensidade, como eu falei na outra aula, provocar um mal maior, né? Em geral, ataca os dois olhos, a conjuntivite. Pode durar de 1 semana a 15 dias e não costuma deixar sequelas. A combinação de vários sintomas pode estar presente na conjuntivite, como a coceira, olhos avermelhados, lacrimejando em excesso, visão embaçada e sensível à claridade, inchaço das pálpebras, e ainda pode ocorrer também dor de cabeça, mal-estar de uma maneira geral e uma inflamação nos gânglios. Ou seja, é preciso estar muito atento com relação a essa possibilidade dessa doença, que é um mal que vem acometer o indivíduo dependendo da situação que ele se encontra. As principais causas da conjuntivite são contaminação dos olhos com bactérias ou vírus, os dois tipos, viral ou bacteriana, que a gente chama de contaminação por conjuntivite
bacteriana ou viral, são, na verdade, mais utilizadas, mais comuns, mais utilizada, irritação química, que é uma outra causa de conjuntivite. Os causadores podem ser a poluição do ar, sabonete, spray, maquiagem, cloro, produtos de limpeza de uma maneira geral. Alguns indivíduos apresentam conjuntivite alérgica, que ela é sazonal, ou seja, ela se apresenta em um período do ano devido à alergia a pólenes. E aí vem a conjuntivite, pode ser transmitida através do contato direto com a secreção ou secreções do globo ocular ou oculares de uma pessoa infectada. Às vezes passa a mão, aperta na mão do outro e o outro, sem perceber, sem lavar as mãos, e vai lá, passa nos olhos e aí acaba se contaminando também, principalmente por toalhas, o contato com as mãos, os cosméticos de uma maneira indireta por meio de instrumentos, superfícies ou soluções contaminadas. É preciso estar muito atento a isso. É muito comum a contaminação no próprio ambiente familiar. Isso é porque o contato direto entre as pessoas infectadas com as pessoas consideradas boas, sem apresentar sintomas da conjuntivite, acaba sendo de uma forma mais acentuada. O glaucoma, que também é uma limitação, que também é um problema dos olhos, é decorrente do acúmulo desse líquido no mucoso, que é aquela parte que nós vimos anteriormente, resultando no aumento da pressão dentro dos olhos. É por isso que, normalmente, o oftalmologista ele afere a pressão do globo ocular. O nervo óptico é a parte dos olhos que carrega a informação visual até o nosso cérebro. É formado por mais de 1 milhão de células nervosas. Quando se eleva a pressão do globo ocular ou no olho, as células nervosas tornam-se comprimidas, o que danifica eventualmente até causa sua morte, se for o caso daquelas células. A morte dessas células resulta em uma perda de visão permanente. Ou seja, o diagnóstico e o tratamento precoce do glaucoma podem prevenir uma situação de perda total, eu diria assim, da própria visão. Tá certo, pessoal? Então, assim, a catarata, como acontece a catarata? Ocorre com mais frequência em pessoas com mais de 50 anos, porque é uma tendência natural do corpo humano produzir essa película, né, que acaba dificultando, eu diria assim, a transparência, eu diria a visão do cristalino, ou parte dela, dessa transparência. O tratamento, geralmente, da catarata é cirúrgico. O tracoma, na verdade, é uma inflamação que afeta a córnea e a conjuntiva, que é essa parte branca que a gente chama do olho. Essa doença é causada por vírus. O tracoma é uma doença contagiosa que se propaga de modo semelhante da conjuntivite, por meio das mãos, dos objetos contaminados e dessas pessoas familiares que estão ali naquele ambiente, em contato com as pessoas consideradas boas, sem o problema. Os sintomas são fotofobia, que é a grande sensibilidade à luz, dor e muito lacrimejar, né? Eu diria assim, a liberação das lágrimas, eu poderia dizer assim. A vitaminose A, a vitaminose A, isto é, uma falta de vitamina A, que a gente chama de cegueira noturna, né? No organismo, que prejudica a recepção ou a percepção dos estímulos luminosos pelos sensores oculares. Essa deficiência vitamínica pode levar à cegueira noturna e à xeroftalmia, que é a secura das córneas, que também pode levar à perda de visão permanente. O cuidado com os olhos, como a gente viu, os olhos têm que ter uma estrutura de proteção, tem que ter mais cuidado, mas mesmo assim devemos ter alguns cuidados especiais com os olhos, consultando sempre o oftalmologista. Gente. Não pode deixar de ir ao oftalmologista, não usar óculos sem receita médica, nada de utilizar essa lente corretiva sem a prescrição do oftalmologista, não usar colírio sem recomendação médica, e em caso de risco de cisco, lavar os olhos com cuidado, sem esfregá-los. Procurar ler e escrever em lugar normalmente bem adequado, bem iluminado, para evitar qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de problema. E a gente, ao assistir
ao ler ou ao escrever, manter uma certa distância considerada confortável, adequada da televisão, manter no mínimo 1,5 m da tela, né? A gente sabe que não é legal, está muito perto, a gente perde o campo de visão melhorado. O livro ou o caderno devem estar a uma distância de 30 centímetros dos olhos, que seria um mínimo de conforto para que se possa ler melhor. Para usar o computador, posicionar-se entre 45 e 50 centímetros, mais ou menos até 70 centímetros no monitor, e a tela deve ter a sua altura regulada um pouco abaixo da altura dos olhos. Nunca olhar diretamente para o sol, para evitar qualquer tipo de dano às córneas, né? Eu diria assim. Por isso pode causar sérios danos aos olhos. Evitar olhar diretamente para a fonte intensa de luminosidade, farol de carro, por exemplo, e aí a gente perde a sensibilidade por alguns instantes. E evitar qualquer tipo de situação que possa prejudicar sua visão. Nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar a ideia dos cuidados, a intenção de proteção desse órgão maravilhoso que são os olhos. Ok, pessoal? Um grande abraço do professor Sergival.